Bem-vindos a Dinâmicas Terapêuticas. Essa daqui são 3 ferramentas, 3 dinâmicas para você trabalhar a atenção plena, tá? O Mindfulness, você tem essas 3, eu dividi ela em 3 partes, para não ficar muito grande, tá? E você vai trabalhando com o seu cliente. De repente, você consegue, no atendimento, trabalhar 4 questões pontuais. E aqui eu trouxe algumas reflexões. Então, nos quadradinhos em verde, tá? Ó, esses quadradinhos em verde tem algumas questões pontuais, pontuais que eu deixei preenchido ali, anotado. Você pode alterar, de repente você tem mais profundidade na questão do Mindfulness, você tem mais reflexões com relação a isso, e aí você pode aprofundar com o seu cliente, certo? Você pode enriquecer a ferramenta. Então, o que você pode estar trabalhando aqui com o seu cliente? Primeiro, uma intenção, eu acho bem legal a intenção. De repente, o seu cliente está com algum contexto em específico, alguma ansiedade, alguma agitação, alguma inquietação, e aí você pode trazer algumas reflexões que não vai ficar somente no campo mental, tá? A ideia aqui é o seu cliente escrever, então ela está disponível de forma online, que está aí no link do Instagram, do Facebook, do YouTube, do Telegram, para acessar o material online, onde tem todas essas dinâmicas que a gente já vem trabalhando até agora, certo? Então aqui eu tenho uma intenção. Conecte, você traz essa reflexão para o seu cliente, né? Pede para ele, para ela respirar, né? Prestar atenção na sua respiração, pode ser de olho aberto, pode ser de olho fechado, vai muito da sua percepção, da sua criatividade, da sua intenção, da sua intuição, desculpa, quando você estiver ali trabalhando com o seu cliente, certo? Então você vai perceber a situação, né? Trazer essa percepção é muito legal. Então, conecte-se à sua respiração. Então, pede para o seu cliente e acompanha ele. Faz um rapport, respirando junto com o seu cliente, mostrando como é uma respiração consciente, como que é uma respiração presente, pedindo para prestar atenção nos detalhes da respiração, por onde o ar passa, como ele entra, como ele sai, se ele é quente, se ele é frio, como que ele tá, se ele tá úmido. Traz essas sensações para o seu cliente. Trabalhe esse campo sinestésico realmente do sentir, do perceber, de estar ali atento, atenta àquele momento. Focando a atenção naquela única situação. Respiração. Foco na respiração, certo? E aí você pode ir trabalhando e percebendo, né, se o seu cliente está respirando pela boca, se está respirando pelo nariz, se é uma respiração agitada, se é uma respiração mais calma, se é uma respiração pausada, se consegue fazer uma sustentação do ar, tá? E você vai sentindo se há necessidade de fazer a sustentação também, certo? Mas a questão é trazer essa consciência, essa atenção para um foco. Trabalhando o foco, trabalhando essa atenção plena num determinado ponto, numa determinada situação, você vai conduzindo o seu cliente, certo? Então, tem aqui essa questão da respiração, aí você para, depois que o cliente fez, você pode trabalhar isso 2 minutos, não precisa ser extenso não, tá? Porque assim, primeiro você vai trabalhar essa percepção, esse estado do sentir, e depois você traz as reflexões. E aí você vai pedir para o seu cliente, tá vendo os quadradinhos aqui, os post-it? Você pede para o seu cliente escrever qualquer um, tá? Aleatoriamente, quer escrever no azul, escreve no amarelo, no rosa, quer preencher todos, pode preencher. Mas a questão aqui é você pedir para o seu cliente escrever, olha, quais foram as suas sensações quando você começou a respirar? Quais foram as suas sensações quando o ar entrava? O que você sentia quando o ar saía? Como que era esse ar, sabe? Você traz essa questão do falar, do escrever e pede realmente para manifestar isso, escrever, tá? E aqui tem uma segunda, que é uma segunda, terceira e uma quarta pergunta para você continuar esse trabalho de atenção plena. E quando você finalizar tudo isso com o seu cliente, você pode fazer um fechamento, né? De como foi essa experiência, como se sentiu, o que pensou. E aí você pode preencher os campos aqui embaixo, deixando essas observações, dessas percepções, desse contexto, de todas elas, tá? Então, vamos pensar assim, 5 minutos aqui, mais 5 aqui já foram 10, 15, 20 minutinhos aqui. 20 minutos mais uns
uns 2 minutinhos aí para cada uma para trazer essa reflexão, mais uns 10 minutos, tá? Então, a gente já tá falando aí de meia horinha, certo? E aí, mais uma reflexão aí de fechamento, né? Uma reflexão aí do próximo passo, como quer lidar com aquela situação, o que pode explorar essa possibilidade de, olha, quando você estiver nervoso, nervosa, o que você acha, né, de explorar mais essa questão do respirar, antes de tomar uma decisão, antes de falar algo, antes de ter algum impulso. Quando você estiver ansioso, ansiosa, essa sensação que você teve foi boa. O que você acha de explorar ela num momento de ansiedade, tentar, né, fazer um esforço para se conectar a esse sentimento novamente, que você já acessou, que ele está aí, que ele está dentro de você, entendeu? Então, assim, eu tô falando assim bem genérico, você pode aprofundar muito, tá? Então, você tem aqui do lado, e essa, tá? São 3 aqui dentro de Mindfulness de atenção plena para você explorar com o seu cliente, certo? Então, se você ficar com alguma dúvida, você pode deixar no Instagram, no Facebook, no YouTube, no grupo do Telegram, pode trazer as suas questões aí e a gente vai desenvolvendo as melhores ferramentas aí, as melhores dinâmicas para o seu contexto, para a sua situação que você estiver atendendo o seu cliente, certo? Te vejo na nossa próxima explicação aí, na nossa próxima dinâmica.